Hoje é 10 de janeiro de 2018. Foi-se mais um ano, inaugura-se outro após o Natal e as festividades de Ano Novo, em que, inclusive, à beira das praias, há cerimônias bonitas com filhas e mães de santo, em vestidos de linho, procurando as benesses de Iemanjá. Há missas do galo, missas da meia-noite, e a humanidade toda pede a seus deuses proteção para aquilo que vem depois, no futuro, que era futuro. Hoje é passado, porque nós estamos, em maioria, a sobreviver. Há crianças nascendo e houve velório, sim, na madrugada do dia 1º de janeiro de 2018. O nascituro aparecendo à luz do dia cheio de esperanças. O outro, defuntado, entregando a alma a Deus, ou aos deuses, como querem outros, ou a ninguém, como pretendem terceiros. Do lado do cronista, que é um registrador mais ou menos adequado dos acontecimentos idos e um previsor daqueles outros que vêm, do lado do cronista não mudou grande coisa. Lá vem lá. E o mundo continua. E nós nos mantemos vivos. É período de férias forenses. Juízes, em geral, desembargadores, ministros, descansam os costados, porque, afinal, magistrados trabalham demais. Promotores de justiça, procuradores da República também sossegam os costados, pois a Lava Jato e empreendimentos congêneres tomam muito tempo e desgastam as energias. A grande maioria dos advogados, frente à obtenção de férias assimiláveis, também vai às praias. Uns vão à Europa, outros vão a Ibiza, que é um lugar dito paradisíaco na Espanha, se a memória não falha. Alguns outros vão ver as estátuas deixadas por Michelangelo, inclusive aquelas desnudas, e isso deixa a memória do cronista à vontade ou à deliberação de dia desses ir ao MASP, em São Paulo, a fim de visualizar a exposição História da Sexualidade Humana, que curiosamente é uma sequência da exposição feita lá no sul do país, abruptamente interrompida, e outra exposição feita no Museu de Arte Moderna, no MAM, provocativa a segunda e provocativa a primeira, provocantes ambas, do fenômeno consistente na inauguração ou implantação de comissão especial no Senado, presidida pelo senador Magno Malta, correspondente à verificação eventual de maus tratos à criança e ao adolescente. Tudo porque um dos efebos, frequentador tal criança
da exposição posta num dos museus. Tocou com o dedo a perna de um performer e a mão do ator, que estava estendido nu, pelado, em pelo, no anfiteatro ou no palco de um dos museus em trâmite de exposição. Aquela criatura pelada despertou, sim, uma série muito grande de conflitos entre espectadores e observadores em geral, além do Ministério Público, porque o gesto da criança foi filmado e exposto na plenitude à visitação pública, inclusive dentro da internet. A exposição lá do Sul foi suscitada também subitaneamente pela patrocinadora, que era uma empresa constituída por um dos bancos existentes em profusão no Brasil, porque banqueiro pode ser visualizável por adequações à arte em geral e à cultura em especial, mas banqueiro não é burro. Então, com o conflito surgido em razão da exposição daquele nu, que não era até um nu bonito, porque o artista, o ator, era magrela, tinha as costelas expostas ao público, o banqueiro pensou duas vezes e, para não ser taxado de burro, embora tivesse a prevalência da Lei Rouanet, para não ser taxado de burro, o banqueiro fechou as burras. E houve a exposição no MAN, sim, com as sequelas desenroladas no tempo. E agora, quase que como num desafio, embora esteja tramitando essa comissão de investigação de maus tratos da criança e do adolescente no Senado, embora esteja essa comissão a pleno vapor, ou a vapor reduzido, agora nas férias, o MASP, em São Paulo, planta à população também uma exposição, História da Sexualidade, que tem os portões abertos até 14 de fevereiro próximo. Em princípio, a mostra era fechada a menores com idade até 18 anos. Agora consta que essa proibição foi revogada, porque afinal, um menor com 15 anos hoje, um adolescente com 15 anos hoje, homem ou mulher, pouco importa, já teoricamente sabe tudo. E praticamente uma boa parcela também sabe a quase plenitude do que se realiza nesse transcurso da tramitação da sexualidade humana. Isso é uma discussão que vem lá de trás, não valendo a pena trazer grandes pormenores respeitantes ao tema, valendo lembrar apenas o Concílio de Trento, onde se determinava que a genitália das esculturas postas, inclusive no Vaticano, fossem coberta por folhas de parreira, preferíveis até as folhas de figueira, que eram maiores e ficaram melhores na cobertura
dos genitais das esculturas postas em evidência. E depois, lá pelos séculos seguintes, houve uma explosão de moralidade no mundo, com repercussão maior na Europa, em que o sexo era cuidado com muita discrição. Hoje, na modernidade, nós vemos a situação a se inverter, com a liberdade sexual proclamada às escâncaras, havendo inclusive sugestão de que a experiência sexual seja praticada assim que homens e mulheres, meninos e meninas, consigam assumir responsabilidade por tais atos. Nas famílias que têm possibilidade e amplitude intelectual a tanto, inclusive, os moços levam as namoradas às casas ou vice-versa, e à chegança da hora em que devem dormir, despedem-se de pai e mãe e vão aos seus quartos, às vezes ao lado do quarto dos genitores. E isso deve ser encarado, segundo se diz, se afirma, ou segundo pretendem os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, etc. Isso deve ser cuidado com plena naturalidade. São particularidades postas em discussão, sabe-se muito bem. E não é função do cronista colocar isto a pelo, sem redundância, numa pequena crônica nesta mini televisão que é posta à visitação dos colegas e das colegas, atentos ou não àquilo que se diz. Então essa exposição História da Sexualidade vai no MASP até 14 de fevereiro. O cronista leu uma crítica posta, se a memória o socorre, na Folha de São Paulo, numa das edições recentes, em que o crítico afirma que o MASP foi até um determinado ponto, mas não foi além. Parou no meio do caminho, não se conseguindo saber qual seria o caminho pleno. Quem sabe uma edição moderna do Kama Sutra com o disciplinamento já não de um corpo só nu, mas de dois corpos nus e, quiçá, com exemplificação concreta daquilo que caracteriza a sexualidade humana. Talvez tenha sido esta a sugestão oculta do cronista, já que se fala em história da sexualidade humana, que se passa a exemplificação concreta daquilo que se pode fazer. Ao mesmo tempo, ou no entreato lá nos Estados Unidos da América do Norte, na outorga de premiação concernente a filmes, uma premiação diferente do Oscar, mas também de repercussão, atrizes importantes comparecem vestidas de negro, protestando contra estupros consumados ou tentados, sofridos quando jovens eram ou quando pretendentes ao estrelato se apresentavam. E artistas de relevo, inclusive Angelina Jolie, que é uma atriz diferenciada, apareceram vestidas de negro, também com a presença de Oprah, daquela grande âncora da televisão norte-americana, que se diz
ou em relação à qual se afirma que há de ser candidata à presidência dos Estados Unidos da América do Norte com grande possibilidade de vencer, a maneira de Ronald Reagan, ator de cinema, este medíocre sem grande projeção, que foi também presidente dos Estados Unidos da América do Norte. De repente, havemos de ter uma presidente feminina a liderar o maior país, ou o mais importante país do mundo, competindo, quiçá, com a China e com a Rússia. Ao mesmo tempo, em contradição, hoje o jornal O Estado de São Paulo creio o cronista do jornal O Estado de São Paulo, não a Folha, exibe uma foto de Catherine Deneuve, que fez ao tempo, enquanto jovenzinha, fez Belle de Jour, A Bela da Tarde, um filme extremamente sedutor, que foi visto por milhões de pessoas e que até hoje desperta a atenção e entusiasmo dos carentes. E Belle de Jour, ou a Catherine, ou Catarina Deneuve, se manifesta também sobre a sexualidade moderna, sobre o conceito moderno de estupro, sobre as expectativas que o sexo feminino tem, relacionadas tais expectativas à remoralização da espécie, e diz, ou aparece, com um sorriso muito suave, afirmando que não deve ser bem assim, porque nem tudo, evidentemente, é uma tentativa de estupro, um assobio a mais, um olhar malicioso no intermédio de um passeio pela Avenida do Pequeno Burgo. Isso não pode constituir assédio sexual ou a expectativa da criminalização de tal comportamento. O cronista se lembra das Minas Gerais. As Minas Gerais têm cidades ainda, ou cidadezinhas, que ainda exibem o seu coreto, os seus jardins, os seus logradouros públicos, em que as moças, as jovenzinhas, passeiam à volta do arvoredo, nas calçadas, e os rapazes ficam parados ao lado, apreciando a desenvoltura das jovens, às vezes um gracejo um pouco mais provocante, uma risada, um sorriso além daquele sorriso absolutamente social. E as coisas às vezes dão até em namoro, noivado e casamento. É uma exibição macho e fêmea. Entre os pavões há esse tipo de comportamento. Nós, à semelhança dos bichos, praticamos tais atividades, porque as pavoas, ou os pavões do gênero feminino, abrem as caudas, mostram o colorido daquele caudame todo, e as fêmeas que ficam à margem examinam os candidatos a verem qual deles mostra ou exibe uma cauda mais firulante, mais bonita, mais coriscante. É um bailado que os machos fazem. A nossa semelhança? Não. Nós nos assemelhamos aos pavões
e as pavoas. Hoje, na modernidade, nós vemos isso também, e ainda com esta liberação feminina que é justificável, sim. As mulheres têm os mesmos direitos, as mesmas garantias que os homens têm. Lutaram por isso, obtiveram isso e merecem ter a manutenção dessa liberação absoluta no sentido de igualdade entre machos e fêmeas. Mas dentro desse bailado, que é um bailado sedutor, essa dança, às vezes simulada entre homem e mulher, vêm-se jovens com saiotes muito exíguos, muito pequenos, muito simplificados, e se veem também vestimentas extremamente provocantes, chamando ou convocando a atenção daqueles passantes que pertencem ao sexo masculino. É, de um lado, uma proibição muito grande a esse tipo de chamamento ou de convocação à atenção feminina, porque é óbvio que os rapazes têm a atenção despertada por esse tipo de vestuário, mas, concomitantemente, é um convite a essa espécie de contemplação, que é uma contemplação entusiasta, sim, no sentido de expedição de aplausos para as jovens passantes. No fim das contas, uma contradição muito grande, porque enquanto se proíbe o chamamento à atenção das moças para um galanteio mais forte, mais esforçado, mais tronituante, de outra parte, se proíbe que essa atenção seja prestada. Concomitantemente, ou ao mesmo tempo, ou paralelamente, a mulher exige respeito pleno, mas não se cobre adequadamente a que esse respeito não crie dificuldades àquele ou àqueles que têm a atenção despertada pela exiguidade da roupagem utilizada. Então, esse é o resultado da modernidade no dançamento, no encadeamento das condutas femininas de um lado e do comportamento masculino do outro. A maneira, assim, do pavão e das pavoas, porque as pavoas são atraídas pelo animal macho que tem a cauda melhor exposta à visitação. E os pavões machos são estimulados pela exiguidade de vestimentas das moças. À margem de tudo isso, meninas de 13, 14 anos, 13 anos lá no norte do país, já engravidam por força de facilitação do congresso sexual. E na metrópole mais adequada à dita civilização, meninas e jovens de 15 anos ficam. A expressão é esta, é ficança. Não é namoro, não é uma adoção de comportamento pleno no tempo, não. É um simples ato de ficar. O cronista aprendeu outro dia o que significa ficança. É pura e simplesmente um encontro para a cama que pode terminar na madrugada, na manhã seguinte, sem compromissos maiores, em prejuízo, inclusive, da dignidade
e do bom nome da menina ou da jovem, porque o macho pura e simplesmente se resolve a ir embora, compondo o vestuário na medida do possível. Isto diz, perceba-se, com a exposição frustrada lá no Sul, com a exposição da sexualidade humana a se realizar no MASP até fevereiro, e com aquela exposição também posta em desterro lá no MAN, no episódio que todos conhecem do performador, do artista que se despelou. A expressão nem é deste cronista, é de Miyakoto, despelar, ficar pelado. O ator se pôs deitado em diversas posições à mostra do público. Ele é feio. O ser humano macho normalmente é feio. Não se põe bonito, não. E, evidentemente, a gente que gosta do feio como sinal artístico. Quem escreveu elogio da beleza e elogio da feiura? Humberto Eco, já morto, mas examinou as duas extremidades da aparição do ser humano. O homem bonito, a mulher feia, a mulher bonita e o conceito do belo. Não se pode afirmar que um homem magro, esquelético, mal posto, seja bonito à exposição pública e desperte a admiração de uma criança, a não ser para lições de anatomia, que a criança só pode tomar mais tarde, quando adulta for. E esse conceito de belo em arte desperta discussões múltiplas e incontroversas nunca e controversas sempre. Exemplo disso se põe nas duas fotos que o cronista vai fixar abaixo desta síntese mal posta. Um dos quadros, uma das obras, é posta por Falcone, que é um pintor muito competente e famoso ao tempo. A outra fotografia é de um quadro de Lucian Freud, neto de alguém que é o ídolo deste cronista, que é Sigmund Freud, e brilhante como avô, mas dramaticamente depressivo naquilo que pintou e que deixou à posteridade. A primeira obra é o resultado da pintura de uma modelo linda, uma beleza de jovem. A segunda é de uma mulher esquálida, magra, posta em decúbito ventral ou lateral, com cães igualmente esqueléticos vituperando a beleza. E se dirá que Lucian Freud só fez coisas belas? Não. Aquele quadro de Lucian Freud é tetricamente feio, embora a pintura seja perfeita. E a obra de Falcone é realmente eletricamente linda aos olhos do espectador. No fim das contas, é isso que nós temos na modernidade. O MASP, em sua exposição, foi criticado. O MASP foi criticado por alguém que foi lá exatamente para uma crítica positiva ou negativa. E a beleza humana sempre discutida dentro do contexto entre a exposição frustrada lá no Sul,
a exposição do MAM e a última exposição do MASP, parecendo a última, que esta última é um desafio, se misturam. No belo, no feio, no horrível, no pavão, na pavoa, na evolução dos costumes e na passeata ao lado ou em volta dos coretos do vilarejo das cidades pequenas do Brasil e do mundo. E la nave va.